Oi, gente, bem-vindos a este vídeo que finalmente saiu. Eu tinha prometido para vocês usar esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de regime de quarentena, para falar sobre nossas emoções e sentimentos que surgem naturalmente a partir do contexto que a gente está vivendo. Eu vou falar mais especificamente sobre o medo e a E para não ansiedade. ficar muito longo e cansativo, eu vou dividir em outros vídeos, mas nesse vídeo especificamente eu vou falar do que são as emoções, para que elas servem, e no próximo vídeo falar então o que a gente faz com tudo isso que a gente Eu está postei uma sentindo. frase no meu Instagram que diz assim, que numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Quem falou essa frase foi Viktor Frankl, ele foi um teórico da psicologia. E o que essa frase quer dizer pra gente? Basicamente, ela quer dizer que em situações interpretadas como positivas, é normal que a gente sinta emoções positivas, tenha pensamentos positivos, aja de maneira mais motivada. Já em situações interpretadas como negativas, é normal que a gente tenha sentimentos nomeados como negativos, pensamentos mais negativos. Mas isso não quer dizer que os sentimentos e emoções nomeados como negativos são errados de serem sentidos. Muito pelo contrário. É uma diferença na nomenclatura mais para a gente entender o contexto natural em que eles vão surgir. Mas tanto as emoções positivas quanto as emoções e sentimentos quanto as negativas, elas são fundamentais e importantes para que a gente não fique inerte diante das situações, mas para que a gente reaja, mas reaja de forma compatível com a situação, favorecendo com que a gente se adapte ao contexto, mas também em busca de fazer com que a gente busque retomar o equilíbrio. É importante apenas que a gente saiba como manejar as coisas que a gente sente, né? Como lidar, como conversar com os nossos sentimentos e emoções, para que a gente, na verdade, não venha cair em dois extremos. Se por um lado negando aquilo que a gente está sentindo, achando que é errado, e reprimindo aquilo que a gente está sentindo, e assim acabar ocasionando em doenças. Já o outro extremo seria essas emoções e sentimentos tomarem uma proporção tão grande, um grau tão elevado, que se tornam incompatíveis com a realidade e, ao invés de servirem para nos ajudar a nos adaptarmos, fazem ao contrário, nos atrapalham e fazem com que a gente tenha um sofrimento psicológico muito maior. Eu vou dar dois exemplos de emoções e sentimentos que ninguém quer sentir, mas que são fundamentais para que a gente se adapte a situações de ameaça. No caso do medo e da ansiedade. No caso do medo, ele está mais relacionado a situações de ameaça imediata. Então, é no caso de um assalto ou quando a gente fica cara a cara com um animal selvagem. O que a gente vai sentir basicamente é coração acelerado, respiração ofegante, tremor e suor, tensão muscular, um estado de extremo alerta e uma reação rápida, correr, gritar, enfim. A gente vai reagir para sobreviver. A ansiedade e o medo, eles estão muito interligados. Na verdade, a ansiedade ela vem do medo. Então, as reações no organismo vão ser basicamente as mesmas. Só que no caso da ansiedade saudável, vai vir numa proporção bem menor. Então, para a gente entender, a ansiedade ela está mais relacionada a situações de ameaça imaginária, que tem probabilidade de acontecer, como tem probabilidade de não acontecer. Então, vamos dar um exemplo aqui da Joana. Eu ia usar um outro exemplo aqui que eu tinha escolhido, mas eu lembrei que eu posso usar a nossa própria situação. O surto do novo coronavírus, ele trouxe um surto de pessoas ansiosas e não era de se esperar outra coisa, agora que a gente entendeu o processo da ansiedade. Porque a pandemia, ela traz uma série de ameaças para a gente, uma série de prováveis situações indesejadas. Perder o próprio emprego, perder a saúde, perder a própria vida ou a de alguém que a gente ama. Perder o controle das nossas finanças, fomos todos pegos de surpresa, desestruturou a todos nós. Quem sabe perder a própria empresa para algumas pessoas. Então, todos nós neste momento estamos, no maior ou menor grau, sentindo ansiedade e uma série de outros sentimentos nomeados como negativos. Então, eu volto a dizer: esses sentimentos são compatíveis com o momento. Mas só, gente, que tem acontecido um fenômeno de várias pessoas indo para o hospital achando que estão com a doença do coronavírus, quando na verdade estão passando por um episódio de crise de ansiedade.
por causa do sintoma parecido, que é a falta de ar. No caso da doença da Covid-19, a falta de ar, gente, ela é constante e tende só a piorar. Só que no caso da crise da ansiedade, a diferença é que a falta de ar ela é passageira, só durante o período da crise. Tem a tosse também dos dois casos, só que a tosse da crise da ansiedade, ela vem devido aos batimentos irregulares por causa da taquicardia. E tem outros sintomas também que diferenciam. Na crise da ansiedade, você pode ter suor excessivo e tremores, mas também constipação ou diarreia, por exemplo. E no caso da doença da Covid, tem a febre, que já não está presente na crise da ansiedade. É muito importante você prestar atenção nos sintomas e no que o seu corpo está te dizendo. Se for o caso de uma crise de ansiedade, você pode fazer algumas coisas que vão aliviar essa crise. Caso elas não surtam efeito, aí sim você pode começar a desconfiar que talvez seja realmente a doença do coronavírus. No próximo vídeo eu vou falar o que você pode fazer, usar algumas técnicas e como lidar com tudo isso que a gente está sentindo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo e até a próxima!